Oiê, tudo bem com vocês? Nós já estamos na nossa sexta videoaula, hoje novamente falando da parte de eletrônica, sobre sensores. Eu gostaria de pedir para aqueles que chegaram agora, sim, caíram de paraquedas, para que de repente pudessem voltar lá no vídeo 1, 2, 3, 4 e 5, para que pudessem acompanhar o que nós estamos passando nessa aula, tudo bem? Então vamos lá, sobre os sensores eletrônicos, na última aula eu estava mostrando para vocês a plataforma do Tinkercad. Esse Tinkercad ou Tinkercad, ele serve para que você possa fazer simulação antes no circuito, para que depois você coloque isso na prática. E assim você minimize os riscos de repente queimar alguma peça, tá bom? Então, como que nós fazemos? A gente entra lá na URL, digita tinkercad.com. Como você já deve ter feito seu cadastro, então agora só precisa clicar aqui nessa opção entrar. Entrou, ele vai aparecer uma tela semelhante a essa. Se você já criou seus projetos, ele vai estar aqui, ó, dentro dessa parte aqui. Vou dar um clique aqui em circuitos, tudo bem? Você clicou em circuitos, vai aparecer uma tela semelhante a essa. Pode ser que apareça os seus projetos aqui, os projetos anteriores. No meu caso, eu não tenho nenhum aqui no momento, mas o próximo passo agora seu é criar um novo circuito. Quando você clicar aqui, nós vamos entrar numa outra tela, aí a minha imagem vai desaparecer porque ela fica exatamente onde fica o menu com toda a biblioteca dos sensores e dos componentes eletrônicos, tá bom? Então clica lá e vamos ver. Oiê! Nós chegamos agora nessa parte onde nós vamos ver cada um dos sensores e as suas funções, como eles funcionam. Eu gostaria de que vocês clicassem aqui nessa aba, aqui nós temos uma biblioteca, e clicasse depois em todos, tá? O meu já estava assim, mas para que o de vocês entrem também. Aqui na barra de rolagem, nós vamos descer e vamos direto lá nos nossos sensores, tá bom? O primeiro que eu gostaria de conversar com vocês é sobre o sensor de luz ou sensor de ambiente, fototransistor. Eu vou arrastar ele aqui para a tela e vou fazer um pequeno comentário a respeito dele. Ele é um sensor receptor, tá? Ele é sensível à luz infravermelha e com ele é possível você detectar níveis de luz de qualquer projeto, tá? Ele também é conhecido como fotodetector, tá bom? Agora vamos para o próximo. Eu vou pegar e vou deletar esse. O próximo é o sensor de infravermelho. Vou arrastar ele aqui para a tela para que a gente possa conhecê-lo um pouquinho melhor. O sensor infravermelho é um sensor ativo e também um sensor que reage à emissão de raios infravermelhos, tá? O que seriam os raios infravermelhos? São radiações eletromagnéticas. São radiações eletromagnéticas e têm frequência menor do que a luz vermelha. Assim, a radiação ela não pode ser percebida pelo olho humano. Como que a gente interpreta isso, né? Para explicar um pouquinho melhor para você, existe uma tabela de cores que os olhos humanos enxergam e também existe uma lista de cores que os olhos não enxergam, e essas são chamadas de infravermelho. São cores que os nossos olhos simplesmente não captam. Agora, eu vou mostrar para vocês o sensor PIR, que é o sensor infravermelho. Deixa eu deletar esse daqui, que é o sensor infravermelho. Este aqui, tá? Depois a gente volta para o de cima. Então, eu tenho aqui o sensor infravermelho, PIR, que é chamado de passivo, tá? Ele é utilizado geralmente em alarmes de residência, tá? Que são chamados também de sensores de barreira, tá? A diferença com o sensor infravermelho que eu havia comentado é que esse não emite, ele somente detecta a movimentação da luz, tá? O que é emitido pelo corpo. Então ele só faz a detecção. Então essa é a diferença entre esses dois, ok? Agora eu vou deletar esse aqui e nós vamos ver o sensor de distância ultrassônico. Vocês viram que ali nós temos dois sensores de distância chamado ultrassônico. Tem esse que é o ping e tem esse que é o HC. Eu vou arrastar os dois aqui. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. Basicamente, os dois têm o mesmo funcionamento. A diferença está no número de pinos que é usado para enviar e receber sinais, tá bom? Só o HC, ele é um sensor ultrassônico que consegue medir uma distância entre 2 centímetros, mais ou menos, até uns 4 metros, tá?
ele possui um receptor e um emissor sonoro também dentro dele, na mesma placa. Isso é bom. Aí você não precisa ficar utilizando o buzzer, que é um exemplo que a gente sempre utiliza, né? Eu já mostrei para vocês na videoaula anterior. E uma outra vantagem desse sensor é que ele consegue abordar um ângulo de até 15 graus, então não precisa ser só o que estiver na linha reta dele. Esse sensor de distância ultrassônico, tanto o HC como o PIN, ele tem um emissor e um receptor de ondas sonoras, então ele vai trabalhar com sons. É parecido com a ideia do infravermelho. O infravermelho está relacionado à luminosidade. Nesse caso aqui, o ultrassônico é pelo som. E assim como no infravermelho, os humanos não conseguem perceber essa frequência, que é aproximadamente assim de 40 kHz, tá? Então, ele emite um som nessa frequência e calcula o tempo de retorno, o tempo que esse sinal levou para ir até o obstáculo e voltar. Aí a velocidade do som, depois eu vou explicar para vocês como que a gente calcula, tá bom? Muito bem, então eu vou tirar aqui esses dois, eu vou deletar um, vou deletar o outro. E agora, vamos para o próximo, que é o sensor de inclinação. Esse sensor aqui, ele mede sem contato o ângulo de inclinação de um objeto em relação à gravidade da Terra. Como que isso funciona? Eu vou dar um exemplo nas motos. As motos, elas têm esse sensor de inclinação e ele corta a rotação do motor quando ele está em funcionamento, caso a pessoa caia com a moto. Imagine que teve um acidente, a moto caiu e se ela continuasse no giro do motor, o pneu continuaria girando e causaria até mais acidentes ainda. Só que com o sensor de inclinação que tem dentro da moto, quando ela cai, automaticamente ele desliga o motor. Interessante isso, né? Muito bom para o cuidado com a vida humana, né? Agora a gente vai ver, então, vou deletar esse aqui. Vamos ver o sensor de temperatura. Então, nós temos esse aqui, ó, o sensor de inclinação, a gente já falou, sensor de temperatura. Muito bem. Nós temos aqui, então, o sensor de temperatura. É um dispositivo que detecta a temperatura da peça, do que está sendo avaliado, tá? É comum em carros verificar a temperatura do motor, fluido, do radiador, para poder informar lá naquele painel que nós temos no visor do carro, bem na frente, ali onde mostra combustível e tal. Naquele mesmo painel, ele mostra com precisão se tem algum alerta com relação ao motor, tá bom? E sabe aquela ventoinha também que faz a refrigeração dos motores do carro? Quem informa também é esse sensor de temperatura, tá? Um semelhante a esse. Não é exatamente esse, porque esse é os aqui do kit do Arduino. Então, eu vou tirar esse daqui. Agora vamos ver o sensor de gás. Aqui, o sensor de gás. Se você for só lendo ali, ele já diz assim, sensor de gás utilizado para detectar fugas de gás, como monóxido de carbono, etc. Né? Então, é um dispositivo que detecta se tem gás no ambiente. Normalmente ele é usado em equipamentos de segurança. Vocês lembram daquele cão Spot, aquele que dançava a música do Bruno Mars? Pois é, ele possui um sensor desses. Foi instalado nele e ele trabalha para algumas empresas de segurança para detectar vazamento de gás. Também uma outra utilidade dele, vocês já viram aqueles filmes que quando você acende um fósforo bem perto do sensor, ele tem um sensor de fumaça, ele dispara um alarme e começa a sair água pelo dispersor? Vocês já viram? Normalmente nos filmes americanos, né? Então, esse é um sensor de gás, ele detecta e envia a informação para o sistema, gerando assim uma ação para emitir aquele ruído, para as pessoas saberem que está com algum alarme, com algum perigo, né? Normalmente perigo de fogo, e aí eles saírem do local. Muito bem, chegamos ao final da nossa videoaula sobre sensores e agora eu vou pedir novamente para que vocês façam uma lanterna com LED. Tem até uma videoaula do canal Como Fazer as Coisas, é bem interessante, bem simples, vocês já podem ver ali na imagem e eu gostaria que vocês fizessem um projeto de uma lanterna. Vocês podem incrementar ela. Esse exemplo ali, ele colocou só os LEDs na ponta do palito de picolé e pronto. Mas se você quiser, você pode criar de repente uma parte côncava assim, para colocar LED, para você definir o ângulo de iluminação. Então esse é o projeto da nossa aula sobre a parte eletrônica. E eu gostaria também de indicar para vocês um canal chamado Manual do Mundo, do Iberê.
Lá ele está falando sobre o sensor infravermelho. E é bem interessante o comentário dele. É um vídeo bem rápido, de 1 minuto e pouco, 1 minuto e meio, falando sobre como você visualizar o sensor infravermelho através de um celular. Assistam lá que vocês vão gostar. Pessoal, nossa próxima aula vai ser mais diferente ainda, vai ser sobre atuadores e sobre tipos de energia, tá? Que é utilizado para a construção de um robô. Eu espero vocês na próxima videoaula, tá bom? Milhões de abraços e beijos para vocês. Até mais!